É bizarro o que está acontecendo, você já deve ter ouvido falar a respeito do Clubhouse, essa nova plataforma que as pessoas podem se comunicar através de áudio, até um limite máximo de 5.000 pessoas simultaneamente trocando opiniões, conversando sobre algum assunto específico ou ainda de forma aleatória, sem nenhum assunto específico. Por que é que isso está virando uma febre? Ou ainda, será que isso pode viciar o seu cérebro? Nesse capítulo é exatamente isso que eu quero te responder. Então, para saber como os comportamentos afetam o seu cérebro, aproveita, clica aqui no like, assim a gente traz conteúdos de forma mais rápida para você, como é o caso desse, e também aproveita para clicar no botão ao redor aqui desse vídeo para se inscrever para o YouTube te mostrar mais conteúdos a respeito do seu cérebro que a gente te traz. Então vamos começar. Eu vou responder a duas perguntas. Por que ele está virando uma febre e será que o Clubhouse pode viciar o seu cérebro? Vamos começar então pela primeira pergunta. Tem um livro de Jonah Berger que se chama Contagious. Basicamente, ele enumera 6 elementos para que as coisas virem uma febre e contagiem muitas pessoas. Vamos então passar por cada um destes elementos para ver se o Clubhouse de fato gabarita cada um deles. O primeiro elemento é o que o autor chama de moeda social. É aquilo que te dá algum tipo de destaque, de status ou alguma coisa que a sociedade e outras pessoas valorizem e não são todas as pessoas que possuem. E neste caso, o Clubhouse possui exatamente isso. Primeiro, que para você entrar, você precisa de um iOS, ou seja, um iPhone. Parece que só lá para junho vai liberar para Android. Então, uma parte enorme das pessoas já fica simplesmente de fora. Segundo, mesmo que você tenha um iPhone, você ainda precisa de um convite e não é todo mundo que tem esse convite, então isso se torna ainda mais escasso por conta dessa exclusividade. Então, moeda social, de fato, o Clubhouse possui. O segundo elemento é o que se chama de gatilho. Podem ser aquelas notificações que despertam o interesse. É um gatilho que te faz voltar para dentro do aplicativo, mas existem muitos outros, como por exemplo, a quantidade de notícias, a quantidade de vídeos, inclusive esse, que falam o tempo todo a respeito disso, fazendo com que não saia da sua mente e você sempre se lembre deste assunto. Até aqui, o Clubhouse está indo muito bem. O terceiro elemento é emoção. A gente se conecta com algo quando algum tipo de emoção é despertada em nós mesmos. Simplesmente, se não desperta nenhuma emoção, a gente simplesmente passa batido, aquilo não gera nenhum tipo de envolvimento emocional. Agora, será que existe algum tipo de emoção associada no Clubhouse? E mais uma vez a resposta é sim. No fundo, por mais que seja virtual, é como se você estivesse ali numa mesa conversando com outras pessoas. E sempre que você conversa com outras pessoas, existe sim uma certa descarga emocional, e especialmente neste caso, porque às vezes você tem a chance de estar na mesma mesa de alguém que você admira e sempre teve vontade de fazer esse tipo de troca, esse tipo de conversa. Então, não bastasse as emoções naturais de uma troca numa conversa com outras pessoas, neste caso ainda existe esse elemento de fazer parte de grupos que talvez fossem inacessíveis anteriormente. Então, também emoções nas alturas. O quarto ponto é público. Então a pergunta que fica é, será que existem outras pessoas, existe volume de pessoas interessadas ou até utilizando este aplicativo, ou é somente você? E neste caso, existe muito. É como se fosse um restaurante lotado e com uma fila enorme na porta, simplesmente de pessoas esperando para entrar. Então, neste ponto, eu nem preciso gastar muita saliva. Parece que todo mundo está ali na porta querendo entrar e quem está fora tem o famoso FOMO, Fear of Missing Out, ou o medo de ficar de fora, que aumenta ainda mais o ímpeto para entrar. É como se fosse aquela sensação de que, poxa, pode fechar, eu estou ficando de fora, e isso gera um desejo ainda maior. Então, mais uma vez, nesse critério, o Clubhouse gabarita. Vamos então para o quinto elemento que faria algo viralizar, contagiar outras pessoas. E esse quinto elemento, segundo o autor, é valor prático. Será que existe algo de valor que você pode ganhar daquilo? E a resposta, mais uma vez, é sim, e muito. Existem muitas conversas, muitas salas com muito conteúdo de valor. Um bom exemplo, até em certa forma de jabá por aqui, é o Café com Neurociência que eu faço todos os dias às 7h37. A cada dia você entende um padrão cerebral, preguiça, procrastinação, falta de foco e etc. Tudo sobre o ponto de vista da neurociência. Então, muito conteúdo de muito valor. Inclusive, te deixo aqui o convite para você participar. É só você procurar André Burick por lá ou @BrainPowerBR, que todos os dias
eu estarei ao vivo às 7h37. Então, voltando para o ponto, a resposta é sim. Apesar de muito papo sem sentido, papo sem nexo, pessoas falando cada hora de um assunto e simplesmente um por cima do outro, mas também existem salas com muito conteúdo de valor. Então, mais uma vez, o Clubhouse acertou na veia. Vamos então agora para o último elemento, para ver se ele realmente vai gabaritar todos os elementos que fariam ele ser contagiante. O último elemento é a história. Será que você consegue contar histórias, espalhar que o Clubhouse existe em forma de história para outras pessoas? E a resposta é um sim categórico. Você pode e provavelmente você vai contar para os seus amigos que você estava ali numa sala, numa conversa e que você conversou pessoalmente com alguém que você admira, que você estava ali, você fez a pergunta, a pessoa te respondeu. É como se você estivesse ali conversando no telefone com aquela pessoa. Então, sim, muito provavelmente você espalhará essa história. Afinal, essa é uma história interessante a dividir. Então, agora, antes de irmos para a segunda pergunta, que é: será que o Clubhouse vai viciar o seu cérebro? Vamos então resumir a primeira pergunta em uma frase. Por que será então que o Clubhouse viralizou e segue viralizando? Porque basicamente ele gabaritou os 6 conceitos da viralização, fazendo com que as pessoas queiram dizer que elas fazem parte do Clubhouse porque é exclusivo, porque existe valor, porque é possível você contar uma história e é interessante fazer parte e contar para outras pessoas que você faz parte. E por conta disso, você divide nas redes sociais, você dá print, você espalha para as outras pessoas e é exatamente isso que a gente vê as pessoas fazendo, compartilhando com muito prazer, porque realmente elas tiraram valor, aquilo vale para elas, ela sabe que vale para outras pessoas e de certa maneira também aquilo mostra um pouco de exclusividade, afinal ela teve acesso antes das outras pessoas. Então agora vamos para a segunda pergunta. Será que o Clubhouse pode viciar o seu cérebro? E aqui, obviamente, um parênteses, a resposta depende muito de cada pessoa, mas saiba que a chance existe e ela é real. Sempre que duas coisas se somam, existe uma chance muito forte de o seu cérebro criar um padrão, criar um desejo natural por mais daquilo. O primeiro deles é descarga emocional. Ou seja, quando a gente entra no Clubhouse, a gente se sente bem, afinal é exclusivo, não é para todo mundo. Isso libera uma sensação muito positiva, libera uma série de neurotransmissores que fazem com que o cérebro perceba que aquilo é positivo, que aquilo gera prazer e por nós sermos hedonistas, ou seja, buscarmos prazer, repetir aquilo que nos dá prazer, a gente quer mais daquilo. Aí a gente acessa e tem mais daquilo. Só que aí a gente começa a conversar com pessoas que nós admiramos e a gente sente ainda mais prazer. Aí a gente aprende algo positivo, sentimos mais prazer ainda e cada uma dessas experiências que eu citei vai gerando mais descarga emocional, fazendo com que a gente queira mais e mais e mais daquilo. Isso não seria o suficiente se não houvesse o segundo elemento, que é alta intensidade, ou seja, alta frequência. Não basta sentir um pouquinho de prazer, aquilo precisa ter frequência. O cérebro precisa entrar no processo que ele começa a esperar mais daquilo. É exatamente quando o cérebro percebe a possibilidade de sentir prazer e sabe que é possível voltar para aquilo que ele começa a te pedir, de certa maneira, metafórica obviamente, mas ele começa a desejar mais, ele começa a te colocar numa postura de vai lá, lá tem prazer, vamos mais uma vez, e isso é exatamente o vício sendo estabelecido. A alta frequência é que quando você entra, você não consegue sair, então você fica lá com uma intensidade muito grande, sentindo, liberando prazer, querendo mais daquilo. Aí quando você sai, você recebe notificação e você volta, ou seja, é uma intensidade muito grande. Aí de repente você vira o celular, você liga a televisão e está se falando a respeito daquilo. A frequência hoje, pelo menos, é muito grande. Naturalmente, elas vão diminuir, todos esses gatilhos que eu citei, eles vão diminuir, mas provavelmente até lá, na hora que isso diminua, muita gente já viciou no Clubhouse. Então, a minha sugestão para você, já que a chance de você entrar e de você de fato se viciar, ela é relevante, ela é significativa, a sugestão que eu te dou é tente tirar o máximo de valor dessa nova ferramenta, aproveitando o que ela tem de positivo e evitando as coisas negativas. Por exemplo, evite entrar em salas sem que você saiba o porquê. Afinal, tem muitas salas lá que parecem simplesmente um papo de doido. São 100 pessoas conversando simultaneamente a cada hora sobre um assunto. Ninguém tem pauta, não há objetivo. Nem quem fala sabe o que vai falar e nem quem entra sabe o que vai ouvir. E você fica ali simplesmente hipnotizado, a cada hora um assunto. E você fica ali simplesmente oferecendo estímulos a cada hora de forma diferente para o seu cérebro. O cérebro vai gostar disso, mas eu te garanto que a sua vida, os seus objetivos
Eles não. Se você realmente for entrar, como você pode tirar valor disso? É você entrar em salas direcionadas a algo que é legal para você por algum motivo, mesmo que seja para você se divertir, e esse é de fato o pulo do gato. Você precisa, antes de entrar, saber declarar qual é o motivo de você estar entrando naquela sala. Nunca entre para depois você descobrir, porque aí você pode entrar num buraco negro e de repente passou 4 horas e você olha para o relógio e fala: nossa, nessas 4 horas a única coisa que eu ganhei foi menos 4 horas da minha vida, sem sequer perceber que todo esse tempo passou. E isso vale para as minhas próprias sessões também. No Café com Neurociência, 7h37, eu já coloco o título para que você possa saber antes de você entrar aquilo que você vai encontrar. Então aproveite para conhecer, aproveite também para me seguir, para ver se realmente os assuntos que eu trago todos os dias pela manhã fazem sentido para você, e se fizer, você será muito bem-vindo e você vai aprender muito a respeito de como o seu cérebro funciona. Afinal, a neurociência, a neuropsicologia, a programação neurolinguística são apaixonantes. No fim, o seu cérebro é apaixonante. Sugestão então é que você se jogue na rede, aproveite a rede, mas não faça que ela aproveite de você. E eu te espero então por lá. É só você buscar André Burick ou @BrainPowerBR, e para que a gente feche com chave de ouro, eu peço para que você deixe aqui abaixo num comentário o que você está achando dessa rede, para que realmente a gente conheça um pouquinho mais das experiências de outras pessoas e a gente possa aprender em conjunto. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os nossos próximos conteúdos. É isso aí. No brain, no gain. Até mais.